O declínio próspero. Princípios e políticas. Parte 3. Políticas para o clímax e a transição. Capítulo 14. Reorganizando as cidades. Reorganizando as cidades. As grandes cidades do século XX experimentaram intensas concentrações de população, de carros, de tecnologia, de informação, devido ao consumo extraordinário de energia fóssil e eletricidade. No entanto, no clímax e no declínio, com menos recursos disponíveis, as cidades terão de diminuir rapidamente e suas populações terão de espalhar-se pelas áreas rurais, de onde virão quase todos os recursos da civilização. Muitas cidades estadunidenses são muito espalhadas devido à ênfase no automóvel. Para poder reorganizá-las, será necessário sua redução e descentralização. Este capítulo utilizamos os princípios da organização espacial para antecipar as mudanças na civilização urbana. Como explicamos nos capítulos anteriores, as cidades são os centros funcionais de um sistema regional, que inclui cidades subordinadas, agricultura e áreas verdes. Em tempos de declínio, a descentralização exigirá a reorganização de toda a região. No centro hierárquico das paisagens, as cidades recebem insumos e serviços ambientais que convergem de áreas adjacentes e enviam de volta bens, serviços, aplicações financeiras, resíduos e controles. Entretanto, muitos dos problemas de gestão atuais vêm de tentativas de administrar as cidades como se fossem independentes de seu sistema regional. Hoje em dia, a interação da cidade com a paisagem é sobrecarregada por atividades que funcionam com uma tecnologia dependente de combustíveis fósseis e energia elétrica. No século XX, a civilização em todo o mundo tornou-se muito similar por compartilhar uma base tecnológica comum. Mas com o declínio haverá um encolhimento urbano. As cidades devem recuperar sua individualidade, aproveitando os recursos disponíveis localmente, que virão nas diferentes regiões. A condição atual. No ano 2000, as cidades dependem de energia fóssil e energia elétrica. Elas concentraram arranha-céus, dinheiro, processamento de informações, maior densidade de potência energética e maior transformidade. Quando as cidades do século XX iniciaram sua expansão, a maioria das pessoas viviam perto de centros. Hoje ainda, em alguns lugares, as pessoas ainda o fazem. Por exemplo, cidades asiáticas como Taipei, Hong Kong, Tóquio e Pequim, e cidades europeias como Estocolmo, Copenhague, Paris e Viena. A população urbana encontrou maneiras de interagir com o ambiente rural fora da cidade. As pessoas sujeitas a atividades muito intensas trabalham melhor com um suporte ambiental adequado. Para alcançar o máximo efeito, a energia de alta transformidade, combustíveis e serviço humano, precisa interagir com recursos abundantes de menor qualidade de fora da cidade, ou seja, as paisagens verdes. Em algumas cidades, as pessoas utilizavam o meio de transporte ferroviário para organizar suas interações urbano-rurais. Os combustíveis baratos, a construção rápida e a riqueza permitiram que muitas famílias comprassem casas nas zonas periféricas, áreas suburbanas, e usassem carros particulares para ir ao trabalho. Mas era necessário estacionar os carros em grandes terrenos. Foram pavimentados para ruas e garagens, substituindo áreas verdes. As zonas pavimentadas contribuíram para o aumento das temperaturas no verão. Em algumas cidades antigas na Europa, havia inúmeros parques onde as pessoas podiam interagir com as árvores verdes. O alto custo dos combustíveis na Europa restringiu o uso de automóveis e ajudou a manter as pessoas vivendo dentro da cidade. A maioria dos edifícios tinha um limite de altura de 6 andares, com comércio ao nível da rua e habitação na parte superior. E assim, árvores que não precisavam de muita luminosidade podiam crescer nas calçadas das cidades e oferecer conforto ambiental aos habitantes. Áreas de desorganização. Nos Estados Unidos, a fuga de pessoas para as zonas de subúrbio foi acelerada quando construíram vias expressas sem levar em conta os padrões já estabelecidos pelas comunidades, interferindo em suas áreas de convivência. A zona entre o centro da cidade e as áreas de residências de alto padrão foi desestruturada pelas rodovias e o tráfego urbano.
Com a transferência de indústrias para outros lugares com melhores condições, alguns edifícios foram abandonados. Quando a população mais rica e com melhores empregos saiu dos centros das cidades dos Estados Unidos, as áreas em torno ao centro ficaram abandonadas. A falta de contribuintes inviabiliza a manutenção das escolas e dos serviços públicos e da infraestrutura falida. A zona central viu o surgimento de pessoas sem teto, favelas, criminalidade, drogas, desemprego e foi tomada pelo medo e desespero. Vários autores citaram a deterioração das cidades como o problema mais urgente do país. Muitas cidades buscaram formas criativas de retornar à funcionalidade de áreas desestruturadas, através de incentivos fiscais, menos impostos, para atrair empresas que gerem postos de trabalho, implantando escritórios governamentais e construindo melhores apartamentos. Urbanização ao redor dos anais viários. Em muitas cidades dos Estados Unidos, quando a população migrou para os subúrbios dos centros comerciais, shopping centers, rapidamente instalaram-se nos novos e distantes bairros habitacionais, especialmente em zonas de interseção entre anéis viários e entroncamentos rodoviários. Figura 14.1. Esses centros comerciais formaram um anel ao redor da cidade original. A figura 14.1 mostra padrões espaciais de cidades que se descentralizaram em centros menores, aproveitando a rede viária. Exemplos disso são pequenas cidades satélites com suas próprias indústrias, comércio e habitação, que se estabeleceram ao redor de muitas cidades, no caso dos Estados Unidos, Filadélfia, Houston e Atlanta. Ocasionalmente, as atividades especiais como teatro e negócios na prefeitura atraíam pessoas para a antiga cidade central, mas a maioria das atividades passou a se desenvolver fora do centro. Muitas indústrias desenvolveram-se próximas a centros secundários. Embora o desenvolvimento de centros secundários e cidades foi em parte motivado pela disfunção do centro da cidade, o resultado mostrado na figura 14.1 é coerente com o padrão básico da hierarquia espacial. Além disso, a descentralização é o primeiro passo na preparação da sociedade para o período de declínio. Reintegrando cidades e regiões. Para resolver os problemas urbanos atuais e garantir um processo de reorganização suave durante a descida, as cidades precisam reintegrar-se política e financeiramente com toda a região a que servem e das quais elas precisam de apoio, serviços ambientais, alimentos e energia renovável. Na época colonial nos Estados Unidos, o condado, county ou township era a unidade regional. O tribunal, o centro do governo regional, fórum da comarca, estava localizado geralmente na maior cidade do condado e exercia controle sobre todo o condado. Dentro dessa região, havia pequenas cidades com menores territórios e jurisdições, subordinadas ao governo da comarca, condado. Era um padrão funcional que se ajustava com os princípios de organização espacial. Ver no capítulo 7. Quando os inputs baseados em combustíveis fósseis causavam o crescimento explosivo de uma cidade, ela desenvolvia uma economia maior do que o resto da região, baseado em outro tipo de economia. O surgimento de novas concentrações urbanas correspondia ao surgimento de um novo nível de hierarquia, ilustrado na figura 5.6. As legislações estaduais permitiam os governos das cidades uma independência parcial do governo regional da comarca, deixando para a sede do condado a administração das áreas que não pertenciam às cidades. Assim, quando ocorreu o êxodo da população das cidades antigas para os subúrbios, essas ficavam com poucos residentes e uma base de tributação reduzida. Muitas funções, tais como serviços policiais, de emergência, tiveram de ser duplicados. Os governos municipais e regionais estavam sempre em conflito de jurisdição. A região é o território da cidade, e a cidade, o centro da região. Nos Estados Unidos, a administração municipal e regional precisa se harmonizar novamente. Uma forma seria colocar todas as cidades de uma região sob o controle de um governo regional,
subordinado aos governos de todas as cidades. Assim, a base fiscal municipal seria usada para tornar funcional tanto a cidade principal, as cidades subordinadas e seus arredores. Por exemplo, a cidade de Jacksonville, no estado da Flórida, incorporou o governo de todo o condado e a região passou a ter apenas um governo ao invés de dois. Restauração e descentralização. Nos Estados Unidos, a maioria concorda que o principal objetivo da reintegração e iniciativas urbanas e regionais deveria ser resolver os atuais problemas urbanos. Felizmente, algumas soluções adotadas ajudam na preparação para o declínio. A descentralização, iniciada com a ocupação habitacional nas áreas suburbanas e a concentração de cidades na proximidade dos anéis viários, deve continuar. Essas realizações melhoram a cidade e, ao mesmo, a prepararem para o futuro adaptado a menor disponibilidade e menor consumo de combustíveis e de energia elétrica. As cidades enfrentam a substituição onerosa de estradas deterioradas, prédios, metrôs, pontes, tubulações, linhas elétricas e outras estruturas. Os materiais e energia para substituir essas estruturas já não estão tão disponíveis e baratos como na época em que foram construídas, 50 a 100 anos atrás, e, portanto, não podem ser mantidas como antigamente. Uma paisagem com menos recursos perde estrutura de maior energia e também as funções que se realizam nessas estruturas de topo da cadeia de transformação de energia. Desaparecerão alguns dos empregos altamente especializados e de características urbanas. As cidades diminuirão de tamanho e serão menos concentradas. Com o aumento do preço dos combustíveis, da energia elétrica, dos bens e serviços, menos pessoas poderão viajar diariamente da casa para o trabalho e vice-versa. Com menos carros, a população poderia reagrupar-se em torno de novas cidades dispersas, porém vinculadas ao centro original, que pode ser restaurado e passar a ser mais eficiente. Os processos de informação que servem ao governo, às universidades, às bibliotecas e aos centros de comunicação da região podem ser mantidos no centro antigo. É provável que essas áreas passem por um renascimento voltando à vida ativa. Por exemplo, Santo Antônio, Texas e Gainesville, Flórida, estão atraindo as pessoas a viver novamente no centro da cidade. Com a reorganização, a atividade urbana e os resíduos tendem a diminuir, e mais tarde, com uma densidade populacional mais baixa, haverá menos estruturas para diminuir os gastos e impostos. A diminuição do uso de recursos e de produção de resíduos permitirão às cidades uma melhor interação com o meio ambiente e a inclusão de novas áreas verdes. Antecipando a descentralização, os urbanistas poderão planejar as mudanças necessárias para manter a economia funcionando adequadamente, enquanto ela se ajusta à escassez de recursos. A formação de aglomerados habitacionais, clusters, permitirá um melhor desenvolvimento das estruturas sociais locais do que nos subúrbios, que normalmente se espalham em zonas extensas e com pouca comunicação entre eles e poucos serviços públicos. Os programas de emprego público para jovens e desempregados podem ser concentrados nas zonas degradadas. Os empregos no setor público reduzirão o desemprego e, portanto, a criminalidade. Os gastos com segurança pública e os sistemas penitenciários diminuirão. A população também gastará menos com sistemas de segurança, alarmes, armas, grades e outros dispositivos de proteção. Os cães de guarda podem ser substituídos por animais de estimação menores. Para muitos, o fator mais importante na escolha de um lugar para viver é a qualidade das escolas. Provavelmente serão necessários recursos dos municípios ou do Estado para cobrir as despesas nas escolas de zonas degradadas. Um padrão de pequenos centros descentralizados poderá desenvolver-se com a reorganização e transformação dos centros comerciais periféricos em microcidades. Quando houver um menor poder de compra de combustíveis e veículos, as pessoas poderão viver com maior comodidade trabalhando perto das pequenas empresas, vivendo
em edifícios de apartamentos menores e em locais próximos aos centros ou clusters, em áreas com menos automóveis e menos estacionamentos. Quando duas pessoas de uma família trabalham, elas podem mudar para um lugar entre os locais de trabalho de ambos, ou a um local mais próximo a um dos trabalhos, com a outra pessoa viajando diariamente. Qual seria a sua escolha? O comércio ao longo das rodovias e a publicidade. Em cidades com grandes concentrações de automóveis, grande parte do comércio está organizada em faixas de desenvolvimento ao longo das vias de transportes principais, onde cada estabelecimento tem acesso direto pelas rodovias. Essas vias são marcadas com placas de propaganda, muitas vezes extravagantes e excessivas. Os típicos letreiros luminosos utilizados nos Estados Unidos são uma distração e um desperdício de energia de alta qualidade. Por exemplo, a energia hidrelétrica de baixo custo produzida pela represa de Hoover entre os estados de Nevada e Arizona, construída pelo governo, é desperdiçada na iluminação de enormes outdoors dos cassinos e hotéis em Las Vegas. Uma avaliação em dólar poderia dramatizar esse desvio de energia, comparando esse uso com a produção social e ambientalmente útil que se poderia realizar. A restrição da sinalização e da publicidade nas cidades deveria ser uma política geral durante o período de descida. Logicamente que a sinalização básica, de tamanho moderado, é necessária para identificar empresas locais, anunciar novos produtos, mas os outdoors que anunciam produtos já conhecidos, por exemplo, são um desperdício e não são apropriados em tempos de menor concorrência. Durante o crescimento, a publicidade criou novos desejos, o que acelerou o consumo de massa. De acordo com a teoria da máxima impotência, a ênfase na expansão e concorrência poderá desaparecer e ser substituída pela eficiência, cooperação e diversidade. A publicidade e os corredores comerciais deverão diminuir. Habitação. Um erro no planejamento de cidades dos Estados Unidos foi a construção de grandes edifícios residenciais de alta densidade e grandes estacionamentos. Muitos desses edifícios foram ocupados por famílias de baixa renda, desempregados e com uma população incapaz de assumir padrões sociais elevados. Alguns edifícios foram mal conservados e deram espaço ao uso de drogas e criminalidade. Muitos acabaram sendo demolidos devido à dificuldade de torná-los funcionais. Foram testados planos de assistência social para evitar a concentração de famílias de baixa renda. Eram distribuídos tickets de desconto para o aluguel de apartamentos em zonas onde haviam mais empregos e melhor estrutura comunitária. Os que recebiam o auxílio deveriam participar de programas de formação profissional e de busca de emprego. Os programas de emprego público podem ser a melhor maneira de garantir empregos em um período de menor densidade urbana, ajudando também a renovação das áreas residenciais e das paisagens. Acompanhando a tendência à maior eficiência no atual estágio de maturidade da civilização, a indústria da construção passou a considerar o ciclo de vida completo da construção e de seu uso. O ciclo de um edifício inclui sua construção inicial, a manutenção durante o uso, aprimoramento da relação com o ambiente, a demolição, a reciclagem dos materiais e a reconstrução. O melhor funcionamento do edifício exige menos energia, reutiliza materiais, consegue maior durabilidade e minimiza os resíduos. Com o aumento dos preços dos materiais de construção, tornou-se mais barato restaurar uma casa antiga do que construir ou comprar uma nova. A restauração pode ser executada gradualmente e a família pode participar do trabalho. Assim, menos empréstimos serão necessários e juros são economizados. Se a população diminuir mais rapidamente do que a depreciação do mercado imobiliário, poderia ocorrer um excesso de oferta residencial, reduzindo os valores de aluguel e venda. Na Europa, grande parte das residências são apartamentos em edifícios de pedra ou alvenaria, que são mais permanentes. Quando o interior se desgasta, os apartamentos são reformados sem interferir na estrutura principal.
Em comparação, a construção residencial nos Estados Unidos geralmente consiste em uma madeira frágil, fachadas de tijolo à vista ou casas móveis, com uma vida útil de 30 a 50 anos, ou menos. Tais estruturas eram apropriadas para um estágio de desenvolvimento colonial, porém não são mais. Observando ecossistemas florestais, podemos entender uma estrutura como estruturas frágeis, como as ervas daninhas, são apropriadas durante o crescimento inicial, e as estruturas maiores e mais duráveis, tais como as árvores gigantes, são predominantes durante o período de clímax. Tais estruturas com menor rotatividade e maior depreciação ou desgaste são mais eficientes em termos de energia. O setor da habitação nos Estados Unidos não tem conseguido desenvolver estruturas mais permanentes, possivelmente por causa da ênfase na economia de curto prazo e na construção de casas em forma de dispersão nas zonas de subúrbio. A analogia com os ecossistemas sugere que o tipo de construção de curta duração empregado durante a colonização deverá ser substituído por estruturas de longa duração. As casas mais baratas, construídas para obter lucro rápido, serão minoria, e as estruturas mais duradouras assumirão seu lugar gradualmente. Com a menor necessidade de transporte e menores distâncias a serem percorridas entre a casa e o trabalho, as pessoas poderão agrupar-se em clusters orgânicos ou ecovilas. Pensando no futuro e na necessidade de uma economia orientada por uma interação ecológica com o ambiente, estão sendo desenvolvidos modelos de organização do espaço geográfico que recebe o nome de ecovilas e sistemas de permacultura. Ao mesmo tempo, as comunidades originárias reconhecem de seu estilo de vida. No caso de estruturas permanentes, quando as edificações estão muito próximas umas das outras, para evitar o risco de incêndios que poderiam estender-se por vários quarteirões, os regulamentos de construção e segurança pública devem exigir providências adequadas. Os urbanistas deverão enfrentar um paradoxo nestes tempos de declínio. Com um mecanismo menor, devemos indagar-nos como é possível que haja capital suficiente para edificar construções mais duradouras, portanto, mais caras. Sem capital, tais construções deverão ser feitas aos poucos. Zonas verdes. Com a baixa densidade de população, uso de energia, recursos e ingressos, as cidades terão mais espaços para árvores, parques e jardins. Hortas poderão ser restabelecidas, algumas áreas pavimentadas poderão ser cobertas de terra ou até mesmo perfuradas para a infiltração de água para favorecer o crescimento de árvores maiores. Se os níveis de poluição tóxica forem reduzidos, especialmente os metais pesados, a cidade poderá ser novamente adequada para jardins. Os terrenos baldios podem ser transformados em parques e jardins, com lotes para famílias cultivarem hortas ou flores, dando aos jovens tarefas significativas. Em Roma, uma associação de bairro que incentiva a socialização a nível local cuida do manejo das áreas verdes. Nestes espaços pode haver também quadras esportivas, parques, lagoas e áreas naturais com trilhas. Dessa forma, os bens ambientais estarão mais próximos de casa, disponíveis também para pessoas que não têm carros. Brejos, várzeas e planícies de inundação podem ser restaurados para colaborar com a qualidade das águas e no controle de inundações. Sem o uso do carro para ir trabalhar e ir às compras, mais comodidades poderão ser disponibilizadas nas zonas de subúrbio. As atividades e compras drive-in tenderão a desaparecer. Algumas pessoas defendem a substituição de espaços verdes e dos estacionamentos por áreas residenciais como forma de reduzir os deslocamentos e a expansão urbana. Este esquema é chamado ocupação dos espaços vazios, infilling. Não é apropriado durante a descentralização, porque diminui o acesso da população aos espaços verdes. Transporte. Durante o crescimento, as cidades foram planejadas por urbanistas que manipulavam a infraestrutura de transportes de modo a incentivar e apoiar o desenvolvimento.
A alta energia líquida dos combustíveis e eletricidade ajudou o crescimento de uma sociedade urbana de alta densidade populacional e de alta concentração energética. No início, a maioria das pessoas vivia perto do centro da cidade. Partindo dele, a circulação era feita ao longo de linhas de transporte público, metrôs, rodovias, ferrovias e bondes, dispostas em uma estrutura radial. Com o aumento do estímulo do uso de automóveis particulares, de uso quase que individual, essas estruturas de transporte perderam importância e algumas foram substituídas. Durante o declínio, transportes similares poderão ser reorganizados para alcançar um padrão de energia mais baixo. Com a maior sofisticação das tecnologias de informação, alguns tipos de comunicação poderão substituir o transporte. Bicicletas, motocicletas, carros pequenos e ônibus deverão predominar desde que de tamanho reduzido, funcionamento eficiente, pouco uso de combustível. A prática de viagens curtas permitirá que a energia seja destinada a funções mais nobres. Passaremos a nos comunicar ainda mais pelo telefone e pelo computador. Viajaremos menos e usaremos o transporte público mais vezes. E viajaremos em avião com menos frequência. Transporte público. Os ônibus urbanos e os trens funcionarão somente se organizados hierarquicamente, com a circulação de grandes cargas apenas em vias principais. O transporte público pode ser rápido, direto e frequente, se for realizado principalmente em vias expressas e anéis viários. Os ônibus grandes e pesados não são funcionais e suas rotas passam por áreas residenciais. É necessário muito tempo e combustível para percorrer grandes distâncias e reunir pessoas. O transporte com muitas paradas torna-se ineficiente em termos energéticos, lento e caro. As pessoas podem usar veículos menores como bicicletas, motos e minivans para ir de suas casas até vias principais, zonas comerciais exclusivas para pedestres e acessíveis pelo transporte público já são populares em cidades como Miami, na Flórida, e Genebra, na Suíça. Bicicletas e ciclovias. As pessoas que vivem próximas aos centros não precisarão ter seus próprios carros para a vida diária. Alugar carros para viagens longas já está tornando-se uma tendência. As bicicletas serão eficientes se as ciclovias tiverem prioridade na organização do sistema viário. Cidades na Holanda, na Áustria e na Dinamarca já possuem ciclovias protegidas por jardins ou guias que correm paralelas às demais vias. Amplas e suavemente pavimentadas, com semáforos preparados, as ciclovias são uma alternativa prática para trajetos de vários quilômetros de distância. As calçadas e vias de pedestre não são compartilhadas com as bicicletas. Reutilizar e reciclar. Os sistemas podem reciclar os materiais sem acumular resíduos. Existem 3 tipos de reciclagem em ordem de qualidade decrescente. Reutilizar. Os eletrodomésticos são recondicionados e reciclados. Reprocessar. Ferro, alumínio, chumbo e vidro são reciclados e transformados em produtos manufaturados. Reciclar na natureza. Águas que contêm partículas de resíduos orgânicos e produtos químicos podem ser processados em varjas e brejos. Reutilizar é econômico, reprocessar só é econômico quando subsidiado. A reciclagem ambiental é necessária e representa um benefício de energia líquida, mesmo quando não é econômica. A transformidade pode ser útil para determinar quanto esforço deve ser gasto no manejo de um resíduo. Resíduos sólidos. Com forte influência estadunidense, a cultura do descartável e seus dejetos em aterros sanitários é um desperdício terrível de energia e materiais, um mau uso do solo e uma fonte de poluição de águas subterrâneas. Acumular resíduos sólidos em aterros prejudica a economia. Em 1983, o Texas perdeu 11% do seu orçamento estadual de energia despejando lixo urbano em aterros. A reutilização de produtos, o reprocessamento de materiais e a dispersão de resíduos diluídos em zonas úmidas podem aumentar a produtividade de energia e a riqueza real de uma região.
Com a escassez de recursos, a reutilização e a reciclagem de materiais se tornarão cada vez mais econômicas. Recolher e reprocessar materiais como aço, alumínio, vidro e cobre tornou-se uma atividade econômica nos Estados Unidos. Já existem negócios de recondicionamento e revenda de aparelhos. Inclusive, alguns aterros estão sendo escavados para recuperar materiais valiosos que um dia foram despejados. A maioria das cidades já seleciona materiais para sua reutilização: papel, vidro, garrafas de plástico, alumínio e baterias de chumbo. Quando o preço do petróleo aumenta, o custo do plástico feito a partir de produtos petroquímicos também aumenta. O uso de plásticos descartáveis irá diminuir e as pessoas poderão guardar muitos dos seus recipientes plásticos para reutilização. A reciclagem de plásticos, operando em pequena escala desde o ano 2000, irá desenvolver-se muito. Certos subsídios públicos são justificáveis, porque os em dólar envolvidos na reciclagem e proteção ambiental são maiores do que o valor de mercado dos materiais que estão sendo reciclados. Um imposto sobre a embalagem, por exemplo, poderia colaborar com esse processo. A exigência das indústrias serem responsáveis pelos resíduos gerados por seus produtos, incluindo suas embalagens, poderia estimular a reutilização de materiais e de energia. Por exemplo, o uso do vale garrafa em alguns lugares exige um pagamento pelo retorno de bebidas em latas e garrafas às lojas de varejo. A ecologia industrial é uma nova ciência que se aplica a sistemas industriais que assumem a responsabilidade pela gestão eficiente do ciclo completo de materiais, o que envolve a fabricação, a utilização e o reuso, além da dispersão ambiental de resíduos diluídos. O aumento do preço do combustível tornará a coleta de resíduos sólidos mais cara. No declínio, é possível que haja incentivos para a redução de embalagens de alimentos. Por exemplo, com a concessão de benefícios quando o cliente utilizar seu próprio recipiente. Devido ao aumento de preço do plástico, o papel deverá ser mais utilizado. Os resíduos deixarão de ser um problema se as pessoas em suas atividades domésticas forem mais eficientes na seleção e destinação do seu lixo, e se o conteúdo calórico dos resíduos for reduzido. A incineração de resíduos sólidos é um desperdício e libera gases tóxicos, provenientes da queima do plástico. Muitos recursos reutilizáveis são queimados sem necessidade e pouca eletricidade gerada no processo. Além disso, o investimento é alto e muitos componentes valem mais quando reutilizados, maior transformidade, do que quando queimados como combustível. Após os itens críticos serem removidos, os resíduos são triturados e distribuídos nas florestas. Adicionar o lixo da sociedade à serrapilheira, folhas caducas e ramos foi benéfico. A queda de folhas e galhos no solo ou em pilhas locais de compostagem pode ajudar a restaurar solos. As despesas de coletas serão reduzidas e o composto, adubo orgânico, fica disponível para ser usado em jardins e áreas de vida selvagem. Águas residuais. A baixa densidade urbana no período de declínio pode facilitar uma destinação adequada e natural dos resíduos diluídos, através da sua reciclagem em zonas úmidas ou florestas. Os pântanos restaurados ou artificiais não só utilizam a energia solar no tratamento de resíduos, como também proporcionam habitat para a vida selvagem. Alagados e lagoas de peixes podem ser implantados dentro das cidades. Os reservatórios construídos para conter o escoamento de águas pluviais podem ser regulados para a vegetação típica de zonas úmidas. Além de reduzir custos, essas técnicas aumentam a qualidade da água e contribuem com valores estéticos positivos para a formação da paisagem urbana. Se cada reservatório de água pluvial tiver uma área permanente com peixes, poder-se-ia reduzir o problema dos mosquitos. Cidades de países em desenvolvimento. Nos países periféricos, a mudança econômica global provocou a fuga das populações rurais para as cidades. O investimento desigual e o baixo preço dos combustíveis aumentaram a quantidade de carros em cidades sem infraestrutura, tornando os congestionamentos uma rotina.
A população de baixa renda vive em enormes favelas, repletas de desempregados e com altos índices de criminalidade. Se a equidade de energia for alcançada, se as populações reduzirem-se e se reconhecêssemos a necessidade de inverter tendências no início do declínio global, as cidades dos países em desenvolvimento poderiam reorganizar-se, pois com menos estruturas a modificar, algumas dessas cidades poderiam atingir um padrão próspero durante o declínio antes mesmo que as cidades dos países desenvolvidos. Política para os diversos momentos do declínio. A cidade e a reorganização regional. Descentralização ordenada das cidades, com zoneamentos e incentivos para os centros e satélites com transporte público frequente. Integrar municípios centrais, com suas atividades suburbanas e a circulação diária de pessoas dentro de um mesmo governo regional e numa mesma autoridade tributária. Adotar antecipadamente os padrões que serão necessários quando o aumento do preço dos combustíveis elimine os veículos privados. Limitar os corredores comerciais nas rodovias e as propagandas desnecessárias. Limitar a especulação imobiliária que inflaciona os preços, causando colapso bancário, quando o crescimento esperado não ocorre. Ajustar as avaliações e os impostos sobre a propriedade de acordo com a circulação de dinheiro na economia, diminuindo as taxas de deflação. Cidade central. Manter os centros de informação no centro da cidade, universidades, finanças, escritórios de governo, bibliotecas e centros de comunicação. Conectar os centros com a região, televisão, internet, redes telefônicas. Remodelar e dar uso aos edifícios abandonados para a descentralização. Restringir os carros nos centros, alta densidade de impotência. Cidades circundantes. Reestruturar a distribuição espacial das residências, empresas e transporte, de modo que a moradia e as facilidades estejam próximas aos postos de trabalho. Oferecer incentivos públicos para reorganizar a habitação e o transporte nas cidades. Incentivar pequenos centros comerciais com alta diversidade de serviços. Empregar a população desempregada e sem teto nas obras de remodelação dos centros e das cidades menores e também na recuperação da vegetação nativa. Meio ambiente. Estimular a reutilização de produtos. Reciclar materiais desde o consumidor à indústria e dispersar no ambiente apenas os resíduos diluídos de baixo impacto. Utilizar as áreas úmidas rurais para o aproveitamento de águas pluviais. Criar calçamentos permeáveis à água para ajudar no crescimento das árvores. A área de raízes que deve receber água e nutrientes corresponde à copa da árvore quando madura. Avaliações de energia. Optar pelo uso do solo com máximo benefício público, diferente do máximo lucro monetário, para poucos indivíduos, mediante avaliações de energia. Usar os conceitos de densidade de impotência e transformidade para associar atividades de intensidade compatíveis, consideração importante no zoneamento. Localizar indústrias em locais apropriados, de acordo com o mapa de transformidade e índice de investimento de energia regional. Usar o centro para atividades concentradas e a periferia para as funções mais dispersas. Resumo. A reinteração das cidades e sua região de apoio pode resolver boa parte dos graves problemas urbanos durante a descentralização esperada no declínio. Enquanto algumas cidades ainda crescem em alguns países, a adequação ao menor consumo de combustível está em curso nas cidades desenvolvidas. A descentralização faz com que pequenas populações urbanas agrupem-se em torno de pequenos centros dispersos. Novas cidades estão desenvolvendo-se em zonas de entroncamento e de anéis viários, onde antes só havia centros comerciais. No declínio econômico, a prosperidade de uma cidade pode ser mantida se conseguirmos reduzir o uso de carros, de estacionamentos e de combustíveis, usar mais bicicletas e diminuir também o deslocamento entre a casa e o trabalho.
Um programa de emprego público pode mudar a estrutura social da cidade, incluindo na economia os desempregados e a população de baixa renda. As cidades descentralizadas terão um menor consumo de combustível, menor uso de transportes, menos corredores comerciais nas rodovias e menos poluição visual. Configurando um padrão espacial mais eficiente, com um ciclo mais longo de construção e renovação e uso mais adequado de materiais. Podem ser implantados quadras esportivas e áreas verdes, alagados, lagoas, parques e reservatórios de drenagem, em locais ainda despovoados. O centro da cidade manterá seu papel de centro da informação e comunicação. A paisagem urbana concentrada mudará para um sistema de clusters que absorverão a população no declínio.